Que a gente ficou muito interessado em entender como se dava a relação entre a religião e os projetos culturais que são patrocinados, né, através dessa lei Rouanet. Para isso, a gente partiu de duas perguntas norteadoras. Quando que manifestações religiosas podem ou não ser consideradas partes da cultura, né? E a outra é que cultura são as expressões que preservamos a partir de um passado que informa as nossas práticas, ou também aquelas que passamos a reconhecer com mais força no presente. Para isso, a gente trouxe 3 casos para ilustrar essa relação. Eu vou falar mais dos casos e Jonathan vai trazer mais reflexões com base nesses casos. O primeiro caso se passa em 97, é a visita do Papa, que aconteceu um evento no Maracanã, que foi patrocinado pela Lei Rouanet. Em 2012, aconteceu uma emenda à lei que incluiu a música gospel como uma manifestação cultural que poderia ser apoiada pela Lei Rouanet. E, em 2021, a participação de gestores da lei em uma live chamada Cultura e Arte Cristã. Todos esses eventos envolvem disputas dos evangélicos com a Lei Rouanet, e essa relação é bastante sugestiva das mudanças desse panorama religioso no Brasil nas últimas décadas e demonstram os impasses que rondam o modo como esse grupo se coloca diante da cultura nacional. A posição desses atores sociais pode ser acessada pelo modo como a imprensa secular aborda as relações conflituosas dos evangélicos com esse incentivo público à cultura. E outra coisa que chama atenção também é essa postura de vigilância perante a imprensa, né, dessa necessidade dela ser laica. Mas vamos lá aos casos. Em 97, o Papa do João Paulo II, ele veio visitar o Brasil, acho que já pela segunda vez. Em fevereiro foi divulgado que essa visita estaria sendo financiada pela Lei Rouanet. E isso causou um debate público, né, de que finalidade teria essa lei de apoiar um evento religioso. Apesar de a própria lei não ter nenhuma delimitação clara do que seria cultura, ou mesmo natureza cultural, o objeto de pertinência da lei ele é exemplificado em diversos artigos durante a legislação que tratam de temas prioritariamente de arte e deixam o campo outros como uma brecha para casos imprevistos. O Ministério da Cultura, na época, disse que o que eles autorizaram foi o financiamento a atividades paralelas à visita do Papa, ou seja, né, apresentações culturais que aconteceram no Maracanã, nesse evento. Em setembro, um mês antes, né, de acontecer a visita mesmo, uma outra matéria da Folha comenta que a Igreja Universal do Reino de Deus estava entrando com ação judicial questionando o uso da Lei Rouanet para essa visita. Os evangélicos questionam o uso do dinheiro público com a visita do Papa, denunciando o que seria um antigo consórcio, né, entre o Estado e a Igreja Católica. Um pastor evangélico conhecido como Bispo Carlos Rodrigues dizia que ele queria isonomia e igualdade de tratamento. E ele indagou se qualquer grupo religioso receberia também esse benefício fiscal, né, na época. 15 anos depois, em 2012, foi publicada uma alteração na Lei Rouanet, incluindo um artigo que dizia o seguinte: para os efeitos da lei ficam reconhecidos como manifestação cultural a música gospel e os eventos relacionados, exceto aqueles promovidos por igreja. Essa emenda foi proposta pelo deputado federal Bispo Rodovalho, que é fundador da comunidade evangélica Sara Nossa Terra e também empresário gospel. Essa inclusão parecia refletir um anseio dos setores evangélicos por legitimação através do campo da cultura, visto que a música gospel já havia sido apoiada anteriormente, né, a essa lei, a essa emenda, com uma expressão artística de música, né? Era música, simplesmente, não tinha especificação de música gospel. Então, esse caso, 15 anos depois, diferentemente do outro que pedia isonomia, esse pedia que o gospel fosse denominado um objeto especial, né, da lei.
Em 2021, o terceiro caso envolve Mário Frias, que era o secretário de Cultura da época, e o André Porciúncula, que era o secretário de Fomento à Cultura, que é a secretaria que cuida especificamente da Lei Rouanet. Os secretários participaram de uma live no YouTube, que foi organizada pelo produtor musical Wesley Ross, no intuito de esclarecer a lei e as outras leis também federais da cultura, que incluía também a lei do audiovisual, por exemplo, para os artistas cristãos. Essa transmissão teve mais de 12 mil visualizações no YouTube. E na live, alguns produtores da música gospel reclamavam que os artistas religiosos não conseguiam apoio financeiro das empresas, né, para seus projetos. Entretanto, essa é uma queixa comum de todos os produtores culturais. Né? Não sei se tem algum aqui, mas você consegue aprovar o projeto, mas não consegue a captação. Na época, a imprensa colocou que a participação dessas duas autoridades numa live destinada para o público cristão levantava também questões éticas, já que os servidores associados a essa Secretaria de Cultura, eles eram associados a uma religião específica. O próprio Porciúncula, nesse momento, ele estava responsável pela aprovação dos projetos inscritos na lei. Então, o secretário, que eu falei que era o secretário da Lei Rouanet, ele passou entre abril e dezembro sendo a pessoa que resolvia qual projeto seria aprovado. Na época, inclusive, 3 parlamentares de esquerda apresentaram uma ação popular na tentativa de suspender os efeitos desse poder, né, na mão desse André Porciúncula, que agora é o secretário de Cultura. Esse poder concentrava essa decisão na mão dele, né, de poder resolver qual projeto seria aprovado ou não. E na época ele disse que essa ação era só porque ele se dizia cristão, que era uma cristofobia. A extrema-direita, que é representada principalmente pelo André Porciúncula, mobiliza o ressentimento evangélico contra a Lei Rouanet e acusa a imprensa secular de fazer uma patrulha, segundo ele, arbitrária nas relações entre Estado e grupos cristãos. Vou passar a palavra para Jonathan, para ele trazer um pouco desse limite aí sobre a cultura e religião. Boa tarde, gente. É um prazer estar com as pessoas aqui dessa mesa. E eu vou, devido ao tempo reduzido, me ater ao texto, onde eu vou expor algumas chaves da reflexão e as quais eu também não vou poder aprofundar, justamente por causa do tempo. Então, eu preferi fazer esses questionamentos na forma de provocações, né? E para isso, eu gostaria de retomar algumas das perguntas trazidas por Fernanda no início da fala dela, né? Que seriam: quando manifestações religiosas podem ou não ser consideradas parte da cultura? E cultura é propriamente aquilo que preservamos a partir de um passado que informa as nossas práticas, ou também aquilo que passa a integrá-la com mais força no presente? Eu faço essas perguntas a fim de pensar os agenciamentos que atores religiosos têm empreendido a partir da Lei Rouanet. O que podemos perceber através dos dados coletados é que a recepção por parte do grande público e ainda a recepção dessa relação por parte de veículos de mídia como a Folha de São Paulo e entre tantos outros, claro, é que a interação entre essas duas partes não é encarada como algo natural. Entre essas duas partes, mais uma vez, a religião e as leis de fomento à cultura, né? Em algumas dessas controvérsias, como é o caso da visita do Papa, citado por Fernanda, relatada pela Folha, o jornal aponta para certa descredibilidade dos critérios do Ministério da Cultura e que obter vantagens fiscais para eventos entendidos como religiosos retira ainda mais credibilidade da lei de incentivo fiscal. Vale destacar que, ao indicar tal descredibilidade, a mídia secular revela certo temor quanto à possibilidade de rompimento do pacto da laicidade do Estado, principalmente a partir do uso da lei para produções culturais cristãs. É interessante, como Fernanda já fez também, apontar para a falta de uma delimitação na própria Lei Rouanet sobre o que seria cultura ou de natureza cultural, apesar de que a concepção de cultura mais comumente encontrada é a de um circuito organizacional que estimula, por diversos meios, a produção e a circulação e o consumo de bens simbólicos. Isso nos leva a refletir sobre a produção mesma de bens simbólicos por parte de alguns grupos religiosos, e quais desses grupos possuem legitimidade no momento em que recorrem às leis de incentivo. A produção desses bens por parte de atores evangélicos, por exemplo, é massiva. A indústria gospel, como a gente bem sabe,
que abrange tanto produções católicas como evangélicas, tem movimentado fortemente o que chamaremos aqui, grosso modo, de indústria cultural. A questão que desejo tensionar é justamente o porquê da produção de bens simbólicos cristãos, em especial cristãos evangélicos, inseridos nessa indústria cultural, ainda é entendida como um corpo estranho. Seria esse estranhamento resultado de uma sensibilidade constituída a partir de certas determinantes históricas, nas quais a experiência religiosa estaria destinada à esfera privada, bem afastada do que entendemos como esfera pública? Ou seja, seria tal estranhamento reflexo de um corpo secular? Por secular, me refiro a uma categoria epistemológica, a um conceito que articula um conjunto de instituições, como é o caso do Estado liberal moderno, um conjunto de ideias, a exemplo daquelas propagadas pela literatura romântica, por exemplo, conceitos como a própria noção de religião como categoria antropológica, e orientações afetivas que constituem parte do que chamamos aqui de modernidade. Portanto, um corpo secular seria esse corpo atravessado por esse campo de forças e por essas variadas determinantes históricas. Com esse questionamento, não pretendemos aqui abrir precedentes para a defesa do financiamento de eventos de caráter puramente proselitista, ou ainda justificar empreendimentos que ultrapassam o que entendemos como Estado laico, mas pensar como a cultura cristã, em sua interação com as leis de fomento à cultura, e em especial a cultura evangélica, dado seu crescimento exponencial nos últimos 20 anos, é recebida por parte dos agentes midiáticos. É evidente que quando levamos em consideração o entrelaçamento entre Igreja e Estado no Brasil, desde seu envolvimento oficial, que tem o seu fim a partir da Constituição de 1891, que é o marco inicial do regime republicano, até os dias atuais, com a atuação de grupos como a bancada evangélica, a relação entre religiões cristãs e esfera pública é alvo de constantes controvérsias. Em contrapartida, autoras como Clara Mafra apontam para uma dificuldade dos grupos evangélicos em sua tentativa de inserção no que poderíamos chamar aqui de cultura pública, em fazer com que sua produção de bens simbólicos integre parte de uma cultura nacional. No mesmo sentido, Emerson Jumbelli afirma que, diferentemente de religiões afro-brasileiras e do catolicismo, os evangélicos não tiveram tanto sucesso em fazer da sua produção de bens simbólicos parte da cultura pública nacional, o que faz com que frequentemente tenham que sugerir vantagens sociais para a realização de projetos culturais que tentem se utilizar da Lei Rouanet. Para dar um exemplo, trouxemos aqui a matéria do jornal Correio da Bahia sobre a abertura de uma exposição permanente no MAM, no Museu de Arte da Bahia, com o consagrado artista Rubem Valentim. Mesmo não tendo relação com a Lei Rouanet, achamos interessante citar esse caso como uma forma de avaliar como a cultura simbólica, a produção simbólica afro-brasileira teve valor cultural integrado à narrativa da identidade nacional. No texto citado, o jornal afirma que a exposição conta com grande parte das obras com inspiração nos símbolos e ferramentas dos orixás. As religiões afro-brasileiras, em sua luta contra a perseguição histórica, manifestam um racismo religioso ainda muito atual, como nós podemos perceber essa semana, vêm utilizando há mais tempo e com mais sucesso da cultura como meio de afirmação de direitos e como uma forma de conquistar legitimidade e respeito social. Elas conseguiram negociar a inclusão de sua cultura material e imaterial como bens de arte e cultura nacional. Com isso, eu também não quero dizer que a produção artística afro-brasileira não faça parte da nossa cultura, ou ainda dizer que elas têm algum tipo de vantagem frente às leis de fomento à cultura. Muito pelo contrário. Em outro caminho, eu pretendo apenas tensionar quando uma religião é ou não considerada parte da cultura. E fazemos isso por meio da forma como a interação entre ambas, religião e cultura, é tratada em algumas mídias, como jornais de grande circulação. Refletir sobre essa temática implica considerar importantes transformações na vida social brasileira, em especial no campo religioso. Em um país onde pela primeira vez a porcentagem de fiéis evangélicos poderá ultrapassar o número de católicos até 2030, segundo dados do IBGE, ou ainda a linguagem pentecostal tem sido uma gramática cada vez mais incorporada em diversos espaços de sociabilidade, atentar para o que esse público entende como sua cultura e práticas constitutivas da sua vida cotidiana é uma tarefa premente para o campo das ciências sociais, e a relação estabelecida entre religião e mídia é um caminho privilegiado, tanto para pensar a atuação de tais grupos religiosos, como para se pensar a existência de um corpo secular.
É isso, gente. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Adolirã Medrado. Satisfação enorme estar aqui nesse evento, fazendo parte dessa mesa. E vou apresentar um recorte do meu projeto de pesquisa, do mestrado, que tem o título O Profeta Digital, a atuação mediatizada do bispo Bruno Leonardo e a relação com sua comunidade de fiéis. A forma pela qual imaginávamos as religiões e as experiências de fé, elas têm se modificado sensivelmente no Brasil nas últimas décadas. Se há anos atrás acreditávamos viver em uma sociedade essencialmente católica, os avanços da secularização, o desenvolvimento do pentecostalismo, a luta constante por reconhecimento das religiões de matriz africana, vem nos fazendo perceber as novas formas de presença pública da religião. Um dos elementos mais importantes dessa transição é a participação das mídias. A comunicação digital e as novas formas de socialização propiciadas por essas ferramentas fazem parte da vida de todos nós. E isso traz efeitos também para o campo religioso. Na internet, por exemplo, muitas pessoas buscam por conteúdos relacionados à autoajuda, espiritualidade ou mesmo religião, ainda que essas não sejam seguidoras de uma doutrina em específico. Ao demarcarem a sua presença no espaço digital, muitas pessoas querem também apresentar a sua identidade e professar na tela aquilo em que crê. Como hoje em dia o celular e suas funções são a extensão de nós mesmos, é natural que também as experiências de fé sejam impactadas pelo uso dessas ferramentas. No espaço online, nós encontramos a presença de líderes, páginas de cunho religioso, transmissões de diversas celebrações no YouTube, além de redes sociais direcionadas a quem partilha de determinada fé. As práticas religiosas estão hoje convergindo com a vida online. Por exemplo, a Marcha para Jesus, que é o principal evento organizado por evangélicos no Brasil, acontece nas ruas, no espaço público. Mas, ao mesmo tempo, navegando no ambiente online, nós podemos encontrar uma série de registros que fazem essa mesma marcha que acontece no espaço público ganhar forma no espaço digital. Observando essa convergência entre mídia e religião, eu encontrei o meu objeto de pesquisa e as ideias que me movem nesse percurso. Por meio das redes sociais, eu tive conhecimento da atuação do bispo Bruno Leonardo. Ele tem 40 anos, é soteropolitano, ele é ex-membro da Igreja Universal do Reino de Deus, é bacharel em teologia, juiz de conciliação. Ele é o fundador, bispo e principal líder da Igreja Batista Avivamento Mundial. Essa igreja ela foi fundada em 2007, aqui em Salvador, no bairro de Cajazeiras. Mas, a partir de 2016, a igreja começou um processo de expansão e tem aí hoje unidades espalhadas por todo o Brasil e nos interiores daqui da Bahia. A sede daqui de Salvador ela está localizada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, nas instalações de um estabelecimento comercial que é chamado Shopping da Gente. Entretanto, não é só essa dimensão presencial que define a atuação do Bispo Bruno. Ele mantém também, desde 2016, um expressivo canal no YouTube, com a marca atual de mais de 13 milhões de inscritos. São 13 milhões de inscritos no canal do Bispo. Para se ter uma noção dessa popularidade e desse número, vale citar que o público do Bispo no YouTube é 5 vezes maior do que o canal da cantora Ivete Sangalo. Somados os vídeos do acervo do Bispo lá no YouTube, esses geram uma marca de mais de 2 bilhões de visualizações. O número é, em média, 20 vezes maior do que o registrado por outras lideranças, como os canais de Ed Macedo ou Silas Malafaia. Mas só que esse alcance é explicado por algumas razões. Uma delas é que, no canal do YouTube, Bispo Bruno mantém uma programação diária com transmissões de orações às 5 da manhã,
às 18 horas e à meia-noite. Essas transmissões, que ele chama de orações, elas acontecem sempre ao vivo, nesses horários estratégicos, que eu já citei, né? Fora do período aí comercial de trabalho, da vida das pessoas, e vai se criando uma relação de presença e proximidade entre esse líder e seus seguidores, como se eles estivessem reunidos para orar, mesmo à distância. Só um comentário, isso não começou no período da pandemia, e sim desde que ele começou no YouTube. Para ilustrar um pouco essas orações, eu vou passar aqui um vídeo de como é o início dessa transmissão ao vivo que o Bruno faz nessas orações. A Deus, que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo te abençoe nesse momento. Mais uma poderosa oração da meia-noite. E nessa oração, eu vou pedir duas coisas ao nosso Deus. Eu vou pedir que Ele venha mexer em papéis e também abrir portas. Eu senti no meu coração de fazer essa oração específica, nessa madrugada. Ok. Para que Deus venha mexer em papéis. Então, só comentando um pouco a mensuração dessas orações, o bispo ele é sempre acompanhado por uma audiência expressiva. Eu tenho aí uma tabela de acompanhamentos dessas orações e, como essa, por exemplo, mais de quase 300 mil pessoas acompanhando. É uma oração, como eu já falei, diária. Não acontece, por exemplo, uma interferência de queda de sinal, de problemas no áudio. O bispo está sempre presente ali, ele não deixa nenhum dia de realizar essas orações. Esses conteúdos eles ficam disponíveis no canal, né, para maiores compartilhamentos. E, além disso, vocês podem ver ali a interação do público, que pode até mesmo realizar donativos, né, pequenas doações no momento da transmissão. Bruno, ele também está presente no Instagram. Ele é acompanhado por um significativo número de seguidores, né, mais de 3 milhões. Além disso, ele tem um programa de TV com transmissão nacional pela Rede TV, que se chama Falando de Deus. Acontece ali, o programa começa meio-dia. Essa interação do bispo com o público no Instagram, ele faz uso de todas as ferramentas, né? Ferramentas que a gente já conhece, utiliza no Instagram. Caixinha de pergunta, reels, os conteúdos que ele publica, ele busca aí uma aproximação direta com o público, né? O reforço de sua imagem, de sua aparência, mensagens religiosas, muito aí da teologia da prosperidade, né? Buscando aí a interação com fiéis. Digite amém. São legendas extremamente curtas. E vem ser também o Instagram a principal vitrine do Bispo Bruno, né? É a fonte principal de sua agenda. Para a gente saber como é que está a agenda do bispo, a gente vai lá no Instagram e o acompanha. Entretanto, a atuação do Bispo Bruno em diferentes plataformas de mídia, ela não é uma exceção ao meio evangélico. Desde a década de 80, as lideranças pentecostais, elas se destacam justamente pelo uso das mídias. Há exemplos da Igreja Universal do Reino de Deus, com a Rede Record, e outras lideranças que ganharam aí essa visibilidade, como Silas Malafaia, Valdomiro Santiago, R.R. Soares. O que o Bispo Bruno parece acrescentar a esse histórico é uma estratégia inovadora na criação de uma comunidade religiosa online, que não se limita aos frequentadores dos templos da igreja que fundou. Como ele mesmo cita em seus conteúdos, não é sobre religião, é sobre Deus. Essa ampla comunidade de fiéis recebe do bispo o título genérico de Minhas Ovelhas. Bruno batizou dessa forma a sua comunidade e em seus conteúdos ele descreve e convoca seu público através desse título. Já te disse que te amo hoje, ovelha querida, é um bordão que ele utiliza para saudar essa audiência e a sua comunidade. Essa atuação online do bispo, como eu percebi essa atuação online do bispo, ele não tem tarefas de acompanhamento pastoral, nem de constantes pregações nos púlpitos ou espaços físicos da Avivamento Mundial. Ao me programar para fazer pesquisa de campo na sede da igreja, eu descobri que a agenda do bispo ela não se destina mais à participação em cultos presenciais regular. Ele não está regularmente na igreja.
Sua presença só ocorre em cultos especiais nas principais sedes do avivamento mundial. No momento atual, essa atuação se destina aos meios digitais e à realização de grandes eventos que acontecem em estádios ou centros de convenções de diversas cidades do país. O acesso ao público para esses eventos do Bispo se dá por meio da distribuição de senhas, que são disponibilizadas no Instagram do Bispo e se esgotam em minutos. Eu vou mostrar um breve vídeo que ilustra como é esse evento que o Bispo Bruno realiza. O sol abriu, porque ele vive! Posso ouvir uma manhã? Porque ele vive. Aleluia. Temor não há. Ok. O sol abriu, porque ele vive. Vale notar uma particularidade desses eventos. Para nomear, o bispo ele modifica sua identificação e passa a se auto-intitular como profeta perante suas comunidades. O evento presencial com a presença do líder não é assim um culto habitual, mas ganha áreas de excepcionalidade com o título Visita do Profeta. Para analisar a atuação do bispo Bruno Leonardo, eu tinha um pressuposto que ele vem agindo como uma celebridade religiosa. Ele apresenta uma nova forma de relacionamento com uma comunidade de fiéis, favorecendo o entendimento da convergência entre práticas religiosas e práticas midiáticas hoje. Uma celebridade religiosa pode ser entendida em equivalência com qualquer celebridade secular, pois celebridades são pessoas validadas por um determinado público para ocuparem tal status. As minhas experiências como observador participante na igreja do bispo comprovam que ele assume uma espécie de presença ausente para seu público, ou seja, mesmo não estando presente fisicamente na igreja, ele é sempre o condutor de todas as ações, sendo mencionado a todo tempo pelos fiéis e pelos pastores que estão à frente, né? Na visita do profeta de Salvador, que eu também acompanhei, que aconteceu em abril deste ano, na Arena Fonte Nova, recebeu um público estimado de 300 mil pessoas. Eu percebi como o bispo Bruno atua ao mesmo tempo perante dois públicos, a plateia presencial, mas também essa audiência espalhada pela internet que acompanha ao vivo a transmissão do evento em seus canais. Nesse breve momento, eu busquei apresentar para vocês um pouco da atuação do bispo Bruno, que ele assume na presença digital dele uma tríplice identidade. Ele é, ao mesmo tempo, autor, narrador e personagem da sua teleexistência. Além disso, é possível perceber como a vida pública e sacerdotal do bispo Bruno apresenta essa nova condição da era digital, em que a barreira do virtual é inexistente à barreira do presencial, afirmando assim uma dinâmica on-life, essa existência híbrida no fazer sacerdotal dele. A atuação do bispo Bruno assume uma narrativa transmediática, como apontado por Henry Jenks, né? Ele está aí abastecendo seus conteúdos por diferentes mídias, e por meio desta narrativa, o ministério do bispo Bruno Leonardo traz para seus seguidores diversas possibilidades de encontro com a palavra de Deus, que é profetizada por ele. Aponto também para a espetacularização em torno da figura dessa celebridade religiosa, que vem acionando diversas formas sensoriais para sua comunidade de fiéis. Reitero que Bruno Leonardo ele amplia constantemente o seu ministério, pois, como apontado pela professora doutora Carli Machado, os ministérios se propõem a ocupar não apenas templos, mas as ruas, cidades e outros tantos domínios digitais. Segundo ela, os ministérios apresentam-se sob a forma de eventos, operam em importantes aparatos midiáticos, voltando-se assim ao espaço expansivo mobilizado por suas missões e seus projetos. Essas alianças geram diversas dinâmicas e são fluidas. E assim eu pressuponho que esta atuação do bispo Bruno está apontando para um dos ministérios mais potentes em termos de convergência de religião com mídia.
Ministério esse, que como ele mesmo fala, não é sobre religião, e sim sobre Deus, e que originalmente mantém ovelhas lotando as telas de seus conteúdos, mas também estádios das principais cidades do país. Para encerrar a minha pesquisa aqui hoje e registrando a minha participação aqui, eu quero deixar claro que todos os conteúdos que foram aqui apresentados é de uma conta pública do Instagram, tá? Eu não violei nenhum direito digital de nenhuma pessoa física e trabalhei com imagens e recortes da conta do próprio Bispo Bruno em seus canais digitais. Muito obrigado. A Adoliran, você falou por 15 minutos exatos. Gol do Brasil. É, gol do Brasil. Aliás, você falou que eram 300 mil pessoas, acho que são 30 mil, né, que participaram na Fonte Nova. Senão não tem pandemia que dê jeito para essa aglomeração na Fonte Nova. Fiquei aqui, 300 mil pessoas na Fonte Nova? Não, acho que são 30 mil. Bom, gente, boa tarde, já boa noite agora, né? O que a gente vai apresentar aqui, eu e a Sofia Fumagalli, que é estudante aqui do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, é um pouco que um desdobramento de um projeto de iniciação científica que a gente fez entre 2020 e 2021. E esse projeto levou a gente a descobrir algumas coisas inusitadas, pelo menos para nós, né, Sofia? Mas que foram mostrando algumas redes de causalidade que talvez sejam interessantes aqui de compartilhar. Então, eu não sei se está todo mundo lembrado que em 2020 o presidente Jair Bolsonaro ele fez uma declaração na Assembleia Geral da ONU, fazendo um apelo à comunidade internacional pelo combate à cristofobia, né? Essa fala dele foi muito repercutida pela imprensa, pelos analistas políticos, dizendo que essa não era uma realidade vivida no Brasil e que ele estava só acenando para sua base eleitoral. Mas o que eu e Sofia acabamos por descobrir nesse projeto é que cristofobia não é um mero artifício retórico do Bolsonaro. Pelo contrário, existe uma indústria discursiva em torno dessa ideia, né? E a gente tentou entender como que esse tema mobiliza alguns setores desse amplo segmento religioso, né? Para início de conversa, é importante a gente lembrar que a ideia da igreja cristã como uma comunidade perseguida é uma ideia fartamente amparada pelo texto bíblico, né? Existem inúmeras passagens em que, enfim, há relatos ou previsões de que a comunidade reunida em nome, né, de Jesus Cristo seria perseguida. Então, mesmo em um país hegemonicamente cristão como o Brasil, não é tão difícil a gente entender como que essa ideia se torna politicamente persuasiva quando mobilizada por atores poderosos. A gente vai falar aqui de uma ONG chamada Portas Abertas. Essa ONG ela foi criada em 1955 na Holanda e ela atua aqui no Brasil desde 1978, mais de 40 anos. Essa ONG ela está presente hoje em mais de 60 países e ela foi criada originalmente lá em 55 como uma iniciativa de um missionário holandês que viajava a países que estavam atrás da cortina de ferro, os países da antiga União Soviética, para distribuir Bíblias. Então, naquele contexto da Guerra Fria, aquela geopolítica bipolar, as narrativas que chegavam ao Ocidente, as igrejas do Ocidente, né, nos Estados Unidos e tal, sobre um missionário que atravessava a cortina de ferro para distribuir Bíblias em países onde isso era proibido, alimentaram todo um imaginário anticomunista nas igrejas cristãs ocidentais, né? Ele chegou a escrever uma autobiografia em que ele próprio se apresenta como contrabandista de Deus, né? Essa ONG, gente, ela cresce durante a Guerra Fria, nesse contexto, com o objetivo de defender a liberdade religiosa em contextos hostis. Ou seja, em teocracias islâmicas, em regimes totalitários, em ambientes nos quais a fé cristã não seria bem-vinda. E o que essa ONG faz nesses países onde atua?
Bom, ela distribui Bíblias, como esse missionário fazia, mas ela também faz ações de advocacy, de socorro humanitário, enfim, uma série de ações. Aqui no Brasil, o escritório da Portas Abertas conta com mais de 40 funcionários e, além disso, tem mais de 600 voluntários espalhados pelo país, com o objetivo de mobilizar a igreja brasileira, ou seja, as igrejas locais que estão espalhadas pelo Brasil, mobilizar essa igreja em prol da igreja perseguida. Vale a gente destacar que perseguição para essa ONG significa toda situação de hostilidade por conta da identificação de alguém com a fé cristã. Toda situação pode envolver palavras, pode envolver ações, enfim. A gente pode ver que é um conceito amplo de perseguição, não à toa, né, por meio do qual essa ONG vai disseminar suas ações e seus discursos. De forma muito resumida, a gente pode falar que o propósito dessa ONG é mediar, fazer uma mediação entre um sofrimento real, um sofrimento entre pessoas que estão vivendo em países onde existe perseguição a cristãos, e uma audiência. Uma audiência que precisa ser impactada e sensibilizada em relação a esse sofrimento real. Então, essa ONG ela busca promover uma identificação entre o que seria o cristão livre, por exemplo, o cristão no Brasil, e o cristão perseguido, né? Fazendo com que eles se percebam como partes de um mesmo corpo que sofre, né? Amparada por essa narrativa bíblica da igreja cristã como comunidade perseguida. São muitas as ações desenvolvidas, mas eu vou pedir para a Sofia apresentar agora um pouco das narrativas que a gente conseguiu mapear ao longo desse processo de iniciação científica. Bom, boa tarde, gente. Meu nome é Sofia. E durante o processo de pesquisa com o professor Leandro, a gente começou a acompanhar o Gospel Prime, que é um site que divulga essas informações que são coletadas pela ONG Portas Abertas. E eles têm uma grande entrada, né, uma grande circulação de leitores mensalmente. E por isso a gente encontra nessa parceria entre os dois. Então a gente reuniu essas reportagens publicadas em parceria e fizemos o corpus da pesquisa durante 3 anos. Então foram 387 reportagens publicadas do dia 14 de março de 2018 até dia 13 de março de 2021. E aí, com a análise, né, desse corpus, a gente percebeu que, a partir da ótica da ONG Portas Abertas, existe uma noção de geopolítica da perseguição, onde se destaca numericamente os países do sul global, né, os orientais, principalmente aqueles de regimes totalitários ou teocráticos. E aí, no entanto, uma observação muito interessante é que, até meados de 2020, não tinha nenhuma notícia de perseguição religiosa em países do norte global ou países desenvolvidos, né, ou países democráticos. E aí elas começaram a aparecer a partir de julho e agosto de 2020 e começaram a aparecer com uma certa relevância, né, em termos de quantidade. E aí, a partir desse dado, a gente conseguiu inferir que o conceito de perseguição religiosa por parte dessa ONG sofreu certas modificações, né? Então ele foi ampliado. E não somente as violências físicas, os assassinatos, as prisões, né, que são típicas desses países orientais, do sul global e teocráticos, passaram a ser dignas de noticiabilidade, mas também movimentos seculares, como regulação jurídica, né, sobre como as pessoas podem expressar suas opiniões politicamente incorretas, digamos assim, como homofóbicas ou transfóbicas, e a condução das políticas sanitárias a partir do isolamento durante a pandemia e a proibição dessas aglomerações, que incluíam as aglomerações em torno de cultos religiosos. E aí elas passaram a ser vistas como uma perseguição religiosa também, e foram tema, né, de reportagens. E aí outra estratégia que a gente observou com muita frequência durante as reportagens é o uso de fontes locais e citações diretas por meio de aspas, de fala tanto de vítimas quanto de testemunhas e de colaboradores da ONG Portas Abertas. Então a gente percebeu que isso é uma estratégia também para trazer o leitor para perto desse universo, perto dessas cenas onde acontecem as perseguições. E aí eu vou ler para vocês
uma parte de uma reportagem que fala sobre Josefina, que ela teve sua família e sua comunidade atacada por um grupo jihadistas. Né? Abre aspas. Saí para ver o que estava acontecendo e percebi que era uma guerra, disse ela aos parceiros da Open Doors. Entrei em casa, peguei os 2 filhos mais novos, acordei os mais velhos e corri com eles para o mato. Meu marido voltou para casa imediatamente, mas já tínhamos saído. Eu podia ouvi-lo chamar atrás de nós, mas eu estava com tanto medo e havia tanta confusão e barulhos de tiros e sons de chamas que estavam se aproximando. Fecha aspas. A noite toda, Josefina e as crianças se esconderam na mata, como muitas outras. Por volta das 3 horas da manhã, eles podiam ouvir as motocicletas circulando na aldeia. Algumas pessoas pensaram que se tratava de partidas dos insurgentes, mas na verdade foi um estratagema mortal e bem planejado. Aí essa reportagem ela vai seguir narrando o dia da violência, né, contando como o marido dela foi decapitado, e aí eu vou reproduzir um último trecho da reportagem. Então, a Portas Abertas, por meio de parceiros locais, entregou uma recente ajuda emergencial a 328 cristãos deslocados internos, como Josefina. Ao receber seu pacote de comida, utensílios de cozinha e roupas de cama, ela testemunhou, abre aspas, hoje me sinto uma pessoa, Deus existe mesmo. Com esse apoio, poderei aliviar alguns vizinhos que sempre me apoiaram com comida. Vou parar de me preocupar tanto em como alimentar os meus filhos, fecha aspas. Então, além dessa grande presença das citações diretas, a gente vê também que os informantes dessas falas eles não são identificados. Nessa matéria mesmo, eles falam que quem reproduz essa fala da Josefina foi um parceiro do Open Door, mas ele não é identificado, e isso acontece na grande maioria das reportagens. Então, isso gera uma sensação de ambiguidade para o leitor, que ao mesmo tempo que vê uma fala concreta, vê a cena do crime sendo descrita com tantos detalhes, eles não sabem quem são esses informantes, de onde vem essa fonte dessas reportagens, né? E aí a gente vê 2 coisas interligadas enquanto problema, que é a necessidade de trazer uma concretude para as matérias, mas também uma necessidade de ocultação de identidade por meio dessas vítimas ou desses informantes estarem em zonas de conflito. Então, sobre o Brasil, rapidamente, eu vou falar que houveram apenas 9 reportagens sobre perseguição religiosa em todo esse corpus, e a maioria, os perseguidores estavam sendo ou o Estado, ou uma empresa privada e pessoa jurídica, e também foram ações que se tratavam de censura civil, insulto ou violência simbólica. E apesar delas serem violências moderadas, né, e também poucas, no meio dessa vastidão de reportagens, ela ganha um certo peso, né, de convencimento de que enfim, existe uma certa preocupação em torno dessas temáticas. E aí eu vou passar para o professor Leandro falar um pouco mais das dimensões da Portas Abertas. Obrigado, Sofia. Bom, são muitos outros eixos de ação que essa ONG tem, para além dessa construção de narrativas e de relatos. Eu não vou conseguir falar aqui por conta do tempo, né? Mas eles mobilizam campanhas para arrecadação de recursos, fazem com que os fiéis brasileiros enviem cartas para esses cristãos que estão em contextos de perseguição. Mas eu queria falar especificamente de um outro eixo de ação que tem a ver com trazer essa experiência da perseguição religiosa para o campo da sensibilidade, para o campo da experiência do próprio corpo. Como que essa ONG faz isso? Ela faz uma série de ações tentando fazer com que esse fiel livre, que está no Brasil, ele sinta na própria pele o que é ser um fiel perseguido. Então, eles organizam, por exemplo, viagens a campo, como se fossem excursões de grupo, em que eles vão para contextos, vão para países onde há perseguição, e aí essas pessoas precisam distribuir Bíblias, fazer ações lá, e sentir na pele o que é isso, ser perseguido. Para além disso, eles desenvolvem um acampamento para jovens, no qual uma série de atividades acontecem para fazer com que eles percebam o que é isso. Vamos ver uma partezinha disso. Você chega aqui no nosso território e diz que a gente mata cristão? Você viu a gente matando algum cristão aqui? Hã? Alguém de vocês está morto aí? Visualizei aqui com várias pessoas, de várias etnias, de várias religiões, de vários países, que eles vivem, o que eles passam, o que aqui eu aprendi
de verdade, o que é olhar pelo próximo. Bom, gente, não vou passar o vídeo todo, porque acho que já deu para perceber que existe um mercado no Brasil estabelecido em torno de acampamentos de simulação de perseguição, né? O que a gente está querendo demonstrar por meio desse recorte que a gente está fazendo do trabalho dessa ONG é como que ela forma juízos e forma sensibilidades dentro da sua clientela, dentro da sua audiência. E ela integra, né, ela faz com que a igreja brasileira se integre por meio de uma experiência compartilhada de risco, né? É o risco, é a experiência do risco, da perda da liberdade religiosa que se torna o mote da ação dessa instituição. Então ela articula o nível local e o nível global da ideia de liberdade religiosa, né? E transforma o sofrimento real dessas vítimas reais em ideias, em imagens, em narrativas, como a gente viu, né? Essa ONG ela se aproxima de outras ONGs seculares, como, por exemplo, o trabalho da Anistia Internacional, né? Qual é o trabalho da Anistia Internacional? É denunciar situações de violação de direitos, né? E trabalha também em contextos de grande insegurança informacional, né? Em contextos onde as situações de violação não são noticiadas pela mídia, nem documentadas pelo Estado, né? Só que a Portas Abertas, ela faz isso tentando fazer circular entre uma audiência, sua audiência local, o sentimento da compaixão entre iguais, né? É uma solidariedade entre iguais. E parece existir uma antropologia de fundo necessária para o trabalho dessa ONG. É construir o sujeito cristão como vítima, né? Ela opera essa política de reconhecimento, então, do sofrimento entre pares, entre iguais, mantendo um silêncio ensurdecedor a respeito da restrição à liberdade religiosa no Brasil, por exemplo, né? Dos outros grupos religiosos que são alvo dessa restrição. A gente, ao falar disso, de construir o sujeito cristão como vítima, a gente entra num terreno muito delicado, que é pensar o que faz de alguém uma vítima, né? Essa é uma discussão central para o nosso imaginário político hoje. Como alguém pode chegar a ser reconhecido como vítima? Eu acho que o primeiro gesto para a gente avançar nessa discussão é tirar a carga moral da ideia de vitimização. Em vez de discutir a legitimidade ou não da condição de vítima, talvez a gente ganhe em rendimento analítico se a gente puser o olhar nas interações, nos discursos, nas instituições que produzem vítimas, né? Essa ONG parece para nós exemplar nesse sentido, né? E se a cristofobia se torna um termo politicamente persuasivo no Brasil de hoje, mobiliza audiências, mobiliza eleitorados, né? É porque esse termo talvez venha sendo exitoso em dar nome a essa experiência de risco. Uma experiência de risco que é alegada em torno desse imaginário da liberdade religiosa. Me parece, então, nos parece, que pensar de maneira um pouco mais cuidadosa, um pouco mais atenta, como é que se constrói a experiência da vítima cristã, quais são os discursos, instituições, mediações que produzem o imaginário de uma vítima cristã, vai nos fazer caminhar um pouco mais no entendimento desse apelo que a noção de cristofobia veio a assumir hoje. É isso. Obrigado. Boa noite. Eu vou manter a máscara, está dando para ouvir. Legal, né? Como é que você chama que vai passar para mim? Desculpa.
Talula, eu vou te falando então, e vou acompanhando aqui para não ficar com torcicola. Gente, primeiro eu queria agradecer enormemente o convite por estar aqui. Eu me sinto honrado de fazer parte dessa mesa e percebo como que meu colega Leandro é perspicaz, porque eu acho que as apresentações que me antecederam já vão me ajudar, inclusive, a apresentar um pouco dos dados que eu vou trazer para vocês. Eu acho que vai ficar bem claro a conexão entre o que foi dito aqui anteriormente e um pouco do que eu pretendo trazer aqui para vocês. Então, sem mais delongas, eu vou trazer principalmente dados, muito mais do que reflexões mais substanciais, sobre os grupos da extrema-direita bolsonarista no Telegram, né? Eu vou tirar aqui porque eu estou achando muito... Se você puder passar, por favor, tá bom? Só antes de apresentar em si o enfoque, eu queria só deixar uma breve nota metodológica do que é que nós estamos fazendo. A gente tem esse sistema construído, né? Eu faço parte do Laboratório de Humanidades Digitais aqui da UFBA, e nós, ao longo dos últimos 2 anos, nós desenvolvemos esse sistema que é baseado em usuários infiltrados nos grupos, que são o que a gente chama de lurkers, são chips, enfim, são usuários que estão infiltrados, não interagem com ninguém, mas automaticamente coletam toda e qualquer mensagem que é postada dentro de um grupo de Telegram. Então a gente foi gradualmente identificando quais aqueles grupos que têm o perfil que nos interessa, que é justamente o perfil de extrema direita, né? Lá no início de 2021 a gente percebeu que teve uma migração muito grande por parte desses públicos para essa plataforma, esse aplicativo Telegram, né? O Telegram é um aplicativo que é híbrido, que ele serve tanto quanto um aplicativo de mensagens como o WhatsApp, mas ele também tem um perfil de rede social, porque ele tem grandes grupos e grandes canais, onde pode ter milhões de pessoas inscritas nos canais e nos grupos, até 200 mil, e ele ainda permite uma função de busca, né? O WhatsApp você só entra num grupo se você for convidado, né? Ou se você criar o grupo. No Telegram você pode pesquisar, por exemplo, tem muita gente que usa o Telegram para assistir novelas turcas. Então você digita lá, novela turca, e aparece lá um grupo onde as pessoas compartilham novelas, links para se assistir novelas. Então o que a gente fez foi um grande sistema de coleta, armazenagem e tratamento de dados. Para vocês terem uma ideia, nos últimos meses, eu peguei aqui só um recorte do período eleitoral, né, de 1º de agosto até 15 de novembro agora. A gente coletou mensagens de 554 canais e 228 grupos, nos quais a gente então se inseriu. É importante dizer que a gente só entra em grupos que são acessíveis publicamente, né? Então, um protocolo ético básico, são só grupos públicos, não entramos em nenhum tipo de grupo privado do Telegram, e tratamos os dados todos de forma anônima, né? A gente anonimiza toda e qualquer informação original de usuário, telefone, nome, nada, a gente não sabe nada, a gente só tem um código, que inclusive já ficamos até assim, muito familiares. Esse é o 747. Mas então, nesse período temos 8.203.000 mensagens coletadas. Bom, se puder passar, por favor. Só para vocês, então, terem um pouco de uma noção, a gente filtrou por temas, né, para poder analisar. Obviamente que 8 milhões de mensagens não é nem algoritmicamente tratável. Então, eu tenho só aqui um exemplo de um que a gente chama de uma query, onde a gente seleciona uma série de termos, de palavras-chave,
para poder filtrar mensagens que têm alguma relação com algum tema. Então, essa aqui é uma query que nós desenvolvemos especificamente sobre cristianismo, religiões cristãs. Então, tem uma série de termos. A gente utilizou ainda algumas outras complementares, eventualmente. E o que a gente fez ao longo desse período eleitoral? A gente semanalmente se reunia um grupo de bolsistas, né? Tinha uma bolsista específica, que infelizmente não está aqui para poder também participar dessa apresentação. A Emily, ela ficou, durante o período da eleição, ela ficou responsável, então, por captar essas amostras específicas sobre o cristianismo e, semanalmente, fazer subrelatórios que eram discutidos com um grupo de pesquisa. Então, semana por semana, a gente foi acompanhando o que estava sendo dito sobre o cristianismo, o que estava sendo dito sobre as eleições, sobre fraude, sobre a questão da pandemia, assim por diante. Então, se puder passar. Então, só para vocês verem, isso é uma evolução dos últimos 2 anos da quantidade de mensagens que mencionam termos, qualquer um daqueles termos relacionado com o cristianismo, né? Então, estão falando, como vocês viram ali, qualquer coisa com radical de Christ, então, cristão, Cristo, cristianismo, ou, enfim, cristofobia. Então, vocês podem ver que é uma crescente, né? E essa crescente reflete justamente a crescente dos próprios grupos do Telegram. Se a gente der um zoom, pode passar, por favor, para a próxima, aqui para esse período que eu gostaria de falar especificamente com vocês, que é o período que eu coletei, que eu trouxe um pouco mais de detalhe, a gente vê que tem 2 grandes picos. Não é difícil imaginar que eventos são esses, né? O primeiro pico é o primeiro turno da eleição, o segundo pico é o segundo turno da eleição. Então, só por isso a gente já vê uma coisa bem interessante que é até contra-intuitiva. No primeiro turno da eleição, houve mais menções ao cristianismo do que no segundo turno da eleição. O que, inclusive, condiz com as observações que a gente vinha fazendo semanalmente, onde a estratégia de campanha do primeiro turno foi muito mais focada na questão do cristianismo do que a do segundo turno. Então, enfim, tem muita coisa, eu já não posso entrar tanto em detalhe. Uma outra coisa que a gente faz de filtragem é buscar identificar quais são os atores. Então, a gente tem termos para atores específicos e categorias mais genéricas. Eu acho que está, não sei se vai dar para vocês verem, mas, obviamente, primeiro é Bolsonaro, depois Lula, aí tem essa categoria de povo, de cidadão de bem, do patriota, que está sempre referindo, né, que veio em seguida. Os militares cresceram muito, sobretudo após, porque já pegou aí pós segundo turno, e logo em seguida vem instituições e líderes religiosos, onde a gente está, então, aí são termos como igreja, como, enfim, nome de igreja, aí são queries específicas. Então, vocês verem que, de fato, existe um grande protagonismo, e eu vou mostrar isso melhor. Aqui a gente filtrou por personagens específicos, quais são os líderes religiosos que são mais citados. A Damares, disparada, que aparece. Eu, enquanto a Dona Irã fazia a apresentação, eu fiz aqui uma busca rapidinho para ver se aparecia o bispo Bruno Leonardo, e ele não é um protagonista nesse ecossistema, apesar de que ele apareceu aqui 22 vezes no último ano. Inclusive, eu mostrei para o Leandro aqui, uma postagem, a maior parte das postagens eu vi aqui era quando ele declarou o apoio ao Bolsonaro. Então, 18 às 22 era bispo Bruno Leonardo declara apoio ao Bolsonaro, está lá, e várias notícias de vários sites. Enfim, é um grande ecossistema. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem também uma filtragem, a partir sempre desses termos de palavras-chave, sobre temas. E aqui, durante esse período, sempre nós estamos falando aqui de 1º de agosto a 15 de novembro, vocês podem perceber que temas relacionados a religiões cristãs é o tema que mais foi mencionado nesse período. Então, a gente pode ver como que essa temática, de fato, foi uma temática central na estratégia de campanha do bolsonarismo nessa última eleição.
A gente tem que tomar um pouco de cuidado com esses dados, porque obviamente não é tão preciso, né? A gente não pode afirmar categoricamente, porque vem muito ruído, e especialmente, às vezes pega expressões que não é necessariamente se referindo ao cristianismo. Por exemplo, não tem como deixar de fora a palavra Deus. E a pessoa, às vezes, fala, Deus me livre, né? E, então, a gente até tem nas queries para excluir esses tipos de expressões, mas acaba pegando ainda algumas coisas, né? Mas, então, vocês podem perceber, só por esses dados agregados, brutos, vamos dizer assim, como que, de fato, o cristianismo é um vetor central da campanha do Bolsonaro de 2022. Pode passar, por favor. Agora eu vou, então, só passar para vocês, muito rapidamente, eu não vou ficar lendo as citações, mas todas essas agora, a partir dos próximos slides, são exemplos de postagens de texto que a gente foi observando semanalmente. Eu tentei agregar elas ao longo, enfim, em vez de agregar por tempo, eu fui tentando agregar aqui mais ou menos para vocês terem uma ideia. Eu poderia ter colocado muito mais coisa, mas por causa da restrição, eu optei por colocar isso aqui. Primeira coisa central, a larga maioria das mensagens são orações ou, enfim, pedidos de jejum e orações de todos os tipos. Todos os dias, em todas as situações, todo mundo pedindo para orar por Bolsonaro, para orar pelo Brasil, que é o Bolsonaro, né? Essa característica muito do populismo, e também de fazer jejum, né? Então, nesse sentido, se puder passar, a gente vê que a Michelle Bolsonaro é, sem dúvida, a grande jejueira, vamos dizer assim. É ela quem está ali todos os dias clamando para as pessoas fazerem jejum, e existe, de fato, uma fé muito grande no poder dessas orações e desses jejuns, que seriam o que seria capaz, por exemplo, de fazer com que o Bolsonaro fosse eleito, porque, em última instância, essa é a grande crença das pessoas, né? Puder passar mais um, por favor. A gente vê que, depois da eleição, esse ímpeto pelas orações, e pelo jejum aliado às orações, se transloca da vitória das eleições para uma intervenção militar, né? Então, não é por acaso que a gente vê agora também como que nessas manifestações que estão nas ruas, é muito interessante o que a Dona Irã está falando, não eu acho que o fato das pessoas terem ido para as ruas agora como foram, eu acho que mostra que não existe essa dissociação mais entre o online e o offline. O que a gente está observando nesse aplicativo do Telegram é justamente o que a gente observa nas ruas também. Então, quando todas essas mobilizações foram acontecendo, a gente já sabia exatamente, inclusive, aonde eles iam, que eles iam para a porta dos quartéis, porque tudo isso já estava sendo, há muito tempo, compartilhado ali dentro do Telegram, né? Então, agora, são orações e mais orações para que as Forças Armadas intervenham com o golpe militar. Pode passar, mais uma vez. Então, essa ideia de que se trata de uma grande luta espiritual. São diversas as mensagens que falam. É uma batalha do bem contra o mal, é uma batalha de Deus contra o diabo. Bolsonaro é o Messias e Lula é o Satã. Aliás, essa questão do satanismo foi muito trazida desde o início, sempre se falava muito de satanismo, né? Se puder passar, então, também, mais uma vez. E eu acho que esse estudo que a Sofia e o Leandro apresentaram antes, eu acho que ajuda muito a gente entender essa estratégia central da campanha, que foi a associação de Lula, do PT e da esquerda, ao anticristianismo, que eu estou chamando aqui, mas a gente poderia perfeitamente chamar de uma cristofobia também, e como que se utilizou a Nicarágua para fazer esse trabalho, né? Não é por acaso que o Bolsonaro, quando foi no primeiro debate, ou na primeira entrevista da Globo, ele escreveu Nicarágua na mão, né? Esse era um discurso que foi estrategicamente construído durante muitos meses dentro desses aplicativos. E lembrando que o que a gente vê no Telegram é uma grande concentração da distribuição dos grupos de WhatsApp, né? Quando
A gente compara as pesquisas que a gente faz no Telegram com as pesquisas que saem de WhatsApp, a gente não observa exatamente o WhatsApp, mas são basicamente as mesmas mensagens, os mesmos memes, os mesmos prints. Então, é um grande ecossistema. E a Nicarágua, então, eu acho que a Nicarágua foi o elo que a campanha do Bolsonaro achou para materializar essa cristofobia para mais perto, né, da realidade e trazer, obrigado, e trazer justamente esse sentimento de risco de uma forma mais próxima. Então, são mensagens que associam Ortega a Lula, são mensagens que associam Ortega à perseguição de padres, né? Na verdade, quando a gente vê o discurso, é exatamente esse discurso de construção desse grande medo de uma suposta perseguição que iria ser encabeçada pela esquerda, né? Por Lula, pelo comunismo, né? Então, Haddad joga... Então, assim, o que não faltam são realmente associações de Lula, de Haddad, de Boulos, de Manuela, enfim, da esquerda como anticristã. Eu acho que é realmente assim, é o antagonismo do cristão. Se puder passar de novo, mais uma vez. Essa mensagem, gente, foi uma mensagem que apareceu nas semanas do primeiro turno. Assim, todas as semanas aparecia como uma das mais compartilhadas. E eu acho que ela é muito didática, né? Para deixar claro, Lula é comunista, comunismo, regime assassino, então repita comigo: cristão não vota em comunista, cristão não vota em comunista, cristão. E era uma mensagem enorme. Então, era uma coisa de mantra para colocar nas pessoas, primeiro, né, que a esquerda é comunismo, e aí, com várias mensagens trazendo também justamente esse histórico de perseguições que já houveram no contexto da Guerra Fria e tal, para poder deixar, assim, uma coisa fechada de que cristão não vota em comunista, né? Puder passar mais uma vez. Obviamente que isso também está muito associado à intolerância religiosa, especialmente contra as religiões de matriz africana. Esse encontro que o Lula teve com representantes um pouco antes do início da campanha foi maciçamente compartilhado e sempre trazendo termos ofensivos, né, esse aqui consagrado por Zé Pilintra, enfim, é uma coisa realmente, não é surpresa para ninguém, a gente sabe que isso acontece. Uma outra coisa, não é só neopentecostal, se puder passar, por favor. Houve também uma grande articulação para conquistar, para trazer os católicos para dentro desse sentimento de cristofobia, né? Então, esse é só mais um exemplo, se puder passar, que realmente o tempo está acabando. Pode passar de novo. Então, ou seja, há uma associação, né, desse pânico moral, essa coisa de que a esquerda vai, enfim, destruir com os valores da tradicional, do cristianismo, para um pânico cristão. Se puder passar, por favor, a próxima. O que a gente vê é justamente isso, de tentar associar as duas coisas, né, a degradação, a degeneração moral, com esse risco real, físico, de que os cristãos vão ser fisicamente perseguidos. Também se destacou o padre Kelman, né, o padre candidato, né, o Kelman, que o que ele fez? Ele levou para a televisão aberta o que já vinha sendo martelado dentro dos grupos há muito tempo. Então, de fato, ele teve muito mérito e ele foi muito celebrado. Realmente foi o grande personagem depois dos debates. As pessoas entraram, assim, um amor absoluto com o padre Kelman. Pode passar, por favor. Também é importante só mencionar que algumas das estratégias que a gente está chamando de efeitos Janones também foram relativamente eficazes, especificamente aquela abordagem da maçonaria, né, de associar Bolsonaro à maçonaria, e aquilo foi uma coisa que pegou entre eles, porque de fato
faz parte desse repertório, esse ataque à maçonaria, essa associação da maçonaria com o satanismo e tudo mais. Então foi justamente na ferida, foi um contra-ataque da esquerda que eu acho que desnorteou muito eles durante muito tempo. Você vê os exemplos das mensagens que, de fato, eles ficaram muito preocupados em não vamos dar atenção e tudo mais. Pode passar para, então, tudo isso, né, são diversas as teorias conspiratórias de QAnon, de Illuminati, enfim, a gente acha sempre todas essas referências. Então, é todo um repertório de construção dessa epistemologia. E, por favor, para terminar, então, já estourei meu tempo, né? Enfim, aqui que a gente vê, só para resumir, que a maior parte das mensagens são de orações, né? Essa estratégia central de associar Lula a uma cristofobia, né? Os contra-ataques foram relativamente eficazes, o padre Kelmon também foi eficaz para eles. E o que a gente percebe nas mensagens em geral, eu não trouxe, é que quando a gente filtra por termos de cristianismo, as mensagens convergem, né? Se fala de Deus, pátria e família, né? É uma coisa só, um repertório só. Então isso tudo faz parte dessa mesma construção dessa identidade da extrema-direita, que eles foram relativamente muito bem sucedidos, né? Então é isso. Muito obrigado, gente.